Boa noite a todos, sejam bem-vindos e vamos procurar fazer desta hora em que vamos estar juntos até às 10, procurar fazer uma hora inesquecível na nossa semana. Isto era o ideal, não era? Era muito bom que isso acontecesse. E se nós quisermos, se todos nós quisermos e se cada um de nós quiser, isso pode de facto acontecer. Da minha parte farei o possível. O impossível não, porque é impossível. E acredito que da vossa parte também fará. As histórias que Jesus contava chamavam-se parábolas. E ele, como em tudo, foi o maior contador de histórias que pisou o nosso planeta, como em tudo. E hoje gostaria de analisar convosco uma história da autoria dele, que é uma história muito conhecida, como todas, não é? Como todas, pelo menos no mundo ocidental, nós temos formação cristã, de uma forma geral, quanto mais não seja por tradição. E então, praticamente todos nós conhecemos as histórias de Jesus. E aquela que eu gostaria hoje de partilhar convosco é a parábola do filho pródigo. Toda a gente conhece? Alguém aqui que não conheça a parábola do filho pródigo? Não conhece? Quem quer contar para o Rafael e para o Álvaro a história do filho pródigo? Então, eu ajudo. Era uma vez um pai que tinha dois filhos. E então o que é que aconteceu? Vamos já pôr aqui as personagens principais da história. É o pai que tinha dois filhos. Então, um dos filhos... Então, vamos continuar a história. Um dos filhos exigiu a herança para ele ir usar. Para sair de casa. Então, há então o filho que sai, vamos dizer assim, que é mais simples, há o filho que sai e há o filho que fica. E o filho fica. Toda a gente consegue ler lá ao fundo? Sim? Muito bem. E o filho fica. Então, e depois, o que é que aconteceu? Não conheciam a história? Que engraçado. Mas é bom, olha, vamos recordar. E então, o filho pede ao pai a parte que lhe toca na herança para sair de casa e fazer a vida dele como ele queria. E depois? O filho foi, usou tudo o que podia. Gastou todos os haveres que tinha. Que levou de herança, gastou tudo. Ficou na miséria, não foi? Foi para um patrão ganharem. Cuidar de porcos, não é? Porcos, até se alimentava da própria comida. Bolota dos porcos. E um dia raciocinou e pensou: como é que eu na casa do meu pai tenho tudo e estou aqui a sujeitar-me a esta miséria? E resolveu voltar à casa do pai. Muito bem. Quando voltou... Quem é que quer continuar a história? Para ouvirmos outras vozes, não que a da nossa amiga. Quando ele voltou, o filho que estava em casa... O filho que ficou... O filho chegou, o pai fez uma festa grande ao filho que estava perdido, não é? Veio reencontrar com o pai. O filho que estava em casa não gostou da festa que fez ao filho pródigo, que saiu de casa. Ao irmão. Ao irmão. Não gostou, exatamente. Mas, e depois, e termina aí a história, mais ou menos, não é? Portanto, houve uma festa muito grande em honra do filho que voltou, do filho pródigo,
O pai mandou matar o cordeiro. o melhor bitelo, não é? Ou coisa assim. Fez uma festa lá com os vizinhos todos, com a família, com os vizinhos, etc. Muita gente. E foi uma alegria muito grande, um júbilo muito grande. Mas o filho que ficou em casa, o que esteve sempre em casa, revoltou-se. Exato, O como pai- disse o nosso amigo, muito bem. pois. Como o nosso amigo disse. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa à história? O que voltou não estava a contar que o pai fizesse a festa também. Porque vinha um bocado com vergonha. Mas O filho pródigo, não é? O filho pródigo. Mas o pai, portanto, fez lá a festa. E o pai que era pai disse ao outro, tu sempre estiveste comigo. Ou o que ficou. Portanto, quem não conhecia a história ficou mais ou menos a entender muito bem. Então, temos estes três protagonistas e, como eu disse, as histórias de Jesus são riquíssimas, são absolutamente ricas. Elas podem ser interpretadas de 1001 maneiras. E essa história é Nós. interpretada que todos que se perdem da vida podem voltar ao Pai. Por exemplo, é uma forma de interpretar a história, não é? Mas erraram os dois. Exatamente, é uma forma de interpretar a história. E o que eu queria dizer é que, de facto, as histórias de Jesus são tão ricas, que nós podíamos estar aqui um ano inteiro a conversar sobre esta história e não terminávamos o assunto, não esgotávamos o assunto, porque ela pode ser interpretada de muitíssimas maneiras. O objetivo de Jesus, claro que ele tinha sempre um objetivo, não andava ali a inventar histórias só porque gostava de inventar histórias, não é? E o objetivo de Jesus, sempre que inventava uma história, uma parábola, era comum a todos eles, que era procurar extrair do ser humano aquilo que estava mergulhado, esquecido, adormecido, hoje podemos dizer no nosso inconsciente, e fazê-lo brotar trabalhando para o nosso consciente. Porque todo o ser, o homem, é um misto de consciente e inconsciente. Só que, como nós sabemos, o inconsciente é infinitamente maior, é o tal iceberg, não é? Da filosofia de Jung, maior do que o consciente. Hoje, não é? Jung é do século XX. Hoje, porque há 21 séculos atrás, era ainda maior. Porque a nossa evolução enquanto pessoas, é que, de facto, o nosso inconsciente seja cada vez menor e o nosso consciente cada vez maior. E Jesus sabia muito bem isso, sabia que, portanto, a finalidade da vida humana, do ser humano, era esse, e então inventava estas histórias precisamente para que o ser humano aprendesse, e o mais rápido que fosse possível, a fazer precisamente essa viagem, não é? Do inconsciente para o consciente. Então, esta história, como vamos tentar analisar, reflete isso em todas as passagens. E ela pode ser multiplicada quase até ao infinito. Por exemplo, mas gostaria que nos focássemos neste pequenino esquema, que à medida que fôssemos analisando a história, víssemos sempre isto como uma cábula, digamos assim. Por exemplo, eu gostaria de perguntar dos dois filhos, na vossa opinião, qual deles
agiu melhor? Foram os dois iguais. Foram os dois iguais. Mais opiniões. Portanto, O que saiu? O que saiu e voltou. Enquanto um foi muito orgulhoso, portanto, Saiu, já temos uma opinião. Tomou consciência, O que saiu foi melhor. foi melhor, teve consciência e voltou. Duas opiniões. Há mais opiniões? Porque esse acabou por ficar com uma consciência maior, penso eu, que saiu. Não, a pessoa que O que saiu saiu. foi, aprendeu com o erro que fez. Uhum. Esse corrigiu o erro. Então, Outro que estava em casa manteve-se invejoso por o pai dar-lhe aquela festa e ele não aceitou essa. então, na vossa opinião, o mal da fita foi o que ficou. Sim, penso eu. Ele se perdeu uma possibilidade de evoluir. Toda a gente concorda? Podemos ficar por aqui que o mal da fita foi o... Este foi mais mau? Não, não digo propriamente mal. Estamos a exagerar por uma questão de pedagógica, digamos assim. ele não é? não foi, mas aprendeu mais. Ora bem, nesta história, como vocês já referiram, há aqui vários passos que vamos tentar analisar. Primeiro, em relação ao filho que sai. Então, há aqui um grande passo que é quando sai de casa. Certo? É o primeiro grande acontecimento da história. Portanto, o filho sai de casa depois de pedir a herança ao pai e levar a herança consigo, a parte que lhe cabia. Eu gostava que vocês também partilhassem, porque eu vou dar uma opinião, mas pode haver muitas opiniões. Quando, e isto analisando à luz da psicologia profunda e, portanto, daquilo que, em princípio, no meu entender, Jesus gostaria que nós analisássemos, quando este filho pede a herança do pai, ele inconscientemente, isto é, sem ele mesmo saber, sem ele se aperceber, ele queria a morte do pai. Porquê? Porque era a forma legítima de ele conseguir a herança e de não ter o trabalho ou o constrangimento de a pedir. Assim já seria naturalmente sua. Então, ele inconscientemente deseja uma coisa, mas mascara sob o ponto de vista consciente. Isto é, pede por uma questão de querer gozar a vida, por vários motivos que nós poderíamos analisar. Reparem, nós dizemos, ele provavelmente não tinha consciência disto. Provavelmente, conscientemente, ele nem queria a morte do pai, porque era pai. Mas, inconscientemente, era isso que estava lá escrito. Então, reparem, nós somos o filho pródigo, muitas vezes, nas nossas vidas. Nós somos simultaneamente, nós colocamos aqui o filho que fica e o filho que sai. Mas o filho que fica e o filho que sai pode ser um só. É outro tipo de análise, talvez um pouco mais profunda. Pode ser um só. E nós somos, de facto, portanto, agimos muitas vezes de uma forma inconsciente no ato de querer matar o pai, na nossa história. Nós, se estivermos atentos, porque era isso que Jesus queria quando contou a história, que nós a utilizássemos, a esmiuçássemos para nos conhecermos melhor. Inconscientemente nós queremos uma coisa, mas porque não nos conhecemos, porque o objetivo maior do ser humano é ser um ser 100% consciente, é para lá, é para isso que nós caminhamos, não é? No momento,
Ainda não somos, ainda estamos longe, mas o caminho é para aí. E muitas vezes então nós, no nosso dia-a-dia, nas coisas mais simples, mais corriqueiras, nós fazemos uma coisa ao nível consciente, mas o que está por detrás disso, bem em nós, bem dentro de nós, bem no fundo de nós, ao nível do inconsciente, é algo completamente diferente. Então, esta atitude de sair de casa, o que é isso de sair de casa? Sair de nós. Não é? Vamos extrapolar para a nossa vida. Sair de nós. Nós sentimos necessidade ao longo da nossa vida, nós sentimos necessidade de sair, de procurar novos caminhos, e estes caminhos versus ilusões ao nível material, de sonhos, coisas que têm que ver diretamente com a matéria, com realizações materiais, com algo que nós sentimos necessidade. E porquê? Porque essa necessidade de realizações materiais, de me afirmar, como costuma dizer-se. Porquê? Porque nós vivemos numa sociedade em que o ter é muito mais importante do que o ser. E então o sair de casa com a metade da herança é transposto para nós, pode significar isso. Nós somos um pouco avaliadas pelo que fazemos. Conhecemos alguém, qual é a primeira pergunta que fazemos? O que é que fazes na vida? Não é? Se é uma empregada de limpeza, com todo o respeito, a gente não tem interesse. Mas se é um engenheiro, ou se é um médico, ou não sei o quê, alto aí, este já pode ser meu amigo. Isto é, nós vivemos de aparência, porque somos um ser ainda muito inconsciente. Mas portanto, este sair de casa é isso que representa na nossa vida. Mas representa também, inconscientemente, sem nós nos apercebermos, o desejo de conhecer, o desejo de infinito, de irmos além dos nossos limites. Sentimos um vazio. E isso é bom. Vamos procurar o Exatamente. O desejo de infinito, de universo. Não é? Então, há aqui uma mistura de inconsciente e de consciente. Mas, uma vez mais, esta luta é terrível, é tenaz em nós a todo momento. E então, na nossa história, quem vence, ou o que vence, é o inconsciente ou é o consciente? Na nossa história. Exatamente. Porquê? Porque a vontade de gozar a vida, a vontade de novas aventuras, a vontade de querer viver intensamente ao nível material, faz com que esqueça de alguma forma esse desejo de conhecer, esse desejo de infinito, esse desejo de ir encontrar-se para dentro de si. Ok? Pronto, fiquemos por aqui para analisarmos a história, senão. Depois há um outro momento que é, ele vai para um país longínquo, não é? Não sabemos qual é na história, também não interessa, mas há um segundo momento na história que é muito marcante, que é o país longínquo. Isto é, nós procuramos, nesse mecanismo consciente e inconsciente que acabamos de analisar, nós procuramos uma forma de orientarmos a nossa vida, à semelhança do filho pródigo, muito voltado para o lado que em princípio não deveria ser, e nós precisamos de materializar isso. Então, para materializar, nós vamos para um país longínquo, isto é, saímos completamente de nós. Vamos para fora de nós.
deixamos de investir em nós. E quando falo em nós, no nosso imo, no nosso eu, não é? No nosso self, no nosso ser espiritual, na nossa integridade, digamos assim. Porque temos, de facto, necessidade e reparem, mais uma vez, Jesus conhecia tão bem a psique humana que mexia nos pontos fulcrais, nevrálgicos, naqueles que era de facto importante trabalhar. O mais interessante de tudo isto é que já passaram mais de 20 séculos e os pontos nevrálgicos continuam sendo os mesmos. Se calhar com menos intensidade do que então, mas continuam sendo os mesmos. E então vai-se para esse país longínquo, onde procuramos de toda a maneira realizarmos-nos para quando regressarmos podermos ser alguém importante, digamos assim, mas muitas vezes nessa forma atabalhoada, nessa forma incorreta de nos analisarmos, ficamos um pouco pelo caminho, que foi o que aconteceu com o filho pródigo, não é? Nesse país longínquo, ele deu aso à sua rebeldia de jovem, procurou todo tipo de prazeres, etc. E o que é que aconteceu? Acabou por perder tudo. E isso acontece conosco também, de facto, muitas vezes, não é? Nós perdemos o norte, nós perdemos, muitas vezes, a nossa própria dignidade, nós perdemos aquilo que é mais importante em nós, exatamente porque vamos à procura desse país longínquo que significa, então, a ilusão, não é? Significa o vazio, significa o apego desmedido aos bens materiais, a ausência total ou quase total da nossa dimensão espiritual e acabamos então por ficar maltrapilhos, como aconteceu ao protagonista da nossa história. E chegou a uma altura em que nem sequer era autorizado a comer a bolota com que alimentava os porcos, não é? E ele pensou, meu Deus, então, na casa do meu pai os servos comem tudo o que querem e eu aqui nem a bolota dos porcos posso comer, eu vou voltar para a casa do meu pai. Só tinha pai na história. Então, o que é que ele resolve fazer? Voltar a casa. Voltar a casa. É a terceira grande parte da história, não é? Isto é, através da luta, do sofrimento, ele torna-se um ser um pouco mais consciente. Portanto, ele mergulhou lá no fundo de si mesmo e acaba por tornar-se um ser mais consciente, mas precisou do sofrimento para se tornar, de facto, um ser consciente. Conosco acontece exatamente. Nós somos o filho pródigo nas nossas vidas, a cada momento. A parábola diz isso, quer dizer isso. Exato. Nós somos o filho pródigo. Portanto, nós muitas vezes precisamos de chegar a extremos incríveis para aprendermos lições, não é? E depois, muitas vezes, nesses extremos, até acusamos Deus, etc. Não é? Então, quando volta à casa, o que é que isto significa? Ele volta para dentro de si, ele encontra-se, ele vem
exatamente ao encontro de si mesmo, dá-se um reencontro. Aliás, esta parábola é uma parábola de encontro e reencontro. Encontro entre os três, digamos assim, ou auto-encontro, se quisermos. Auto-encontro, porque cada um, como vamos ver, se tivermos tempo, se encontrou. Então, este voltar a casa significa exatamente isso mesmo. A necessidade que ele tem de emergir dentro de si, de se analisar, de procurar novos parâmetros para a sua vida, de refletir sobre aquilo que não esteve bem, aquilo que esteve mal, o que é que pode, de fazer, no fundo, um balanço da sua vida. E aqui precisou de muita coragem, precisou de muita humildade, precisou de muita determinação, precisou de muita coisa que nós precisamos também no dia a dia para tomar as nossas decisões, para cairmos em nós, para voltarmos à nossa casa e que muitas vezes, muitos de nós, não temos essa capacidade. Vamos agora analisar então o filho que fica. O filho que fica, e vocês já disseram o que é essencial, porque de uma forma geral, nós nesta história, o que realça mais é o filho pródigo. Ele é que saiu, ele é que tomou a iniciativa de pedir a herança ao pai, ele é que, portanto, aparentemente, o irmão é que era o bonzinho da história, não é? Porque teve a coragem de ficar, de apoiar o pai, etc, etc, e à partida, aparentemente, se não fosse minimamente analisada a história, poderíamos considerar que ele era o bom da fita, ou pelo menos o menos mau. Mas, analisada esta história devidamente, e como vocês analisaram, de facto, este nosso amigo, o filho que fica, que é, como vamos ver, é exatamente o mesmo filho, não há necessidade de... Podemos fazer de conta que só há duas personagens. É alguém que ele também, como o irmão, gostaria de ter coragem de tomar a iniciativa que o irmão tomou. Mas não teve, foi cobarde, foi uma pessoa que se anulou, foi alguém que decidiu pelo mais simples, pelo mais seguro, pelo mais confortável. Uma vez mais, reflitamos naquilo que nós somos, na nossa vida, nas nossas atitudes e vejamos se nós não somos esta personagem também, muitas vezes. Poderíamos pensar que ele ficou porque amava o pai e não queria abandoná-lo e por esse motivo é que ele ficou e não por aqueles que dissemos. Mas não, a história é suficientemente rica para nós deduzirmos o contrário. Porquê? Pela atitude que ele tomou quando o irmão regressou. Quando o irmão regressou, ele mesmo é que tomou consciência que afinal não ficou porque amava o pai, mas ficou porque queria segurança e mais, porque tinha inveja do irmão e porque sabia que assim deixavam de ser dois a partilhar a dedicação, quiçá o próprio amor do pai. Portanto, foi por egoísmo, foi por inveja que ele ficou e não por um sentimento altruísta. Quantas vezes nós não somos este filho em atitudes imensas que nós tomamos? Ou que não tomamos porque, de facto, é mais cómodo, é mais prático, fica-se melhor na fotografia, não somos carne nem peixe,
dizer não é para toda a gente, então fiquem lá no meu cantinho e quem quiser que siga lá a sua vida ou que se desenrasque, não tem nada a ver com isso. Foi o que este irmão fez. Então, este irmão, ele também saiu de casa, só que ele só se apercebeu disso quando o irmão regressou. Aí é que ele viu que também ele tinha tido as suas ilusões. Também ele, na sua atitude, procurou sair beneficiado com a situação. Reparem, todos nós fazemos os nossos cálculos e todos fazemos um bocado a nosso favor, não é? Ora, deixa cá ver, tenho isto assim e tal, ora, deixa, que proveitos é que eu posso tirar disto e tal. Portanto, nós, de alguma forma, somos sempre o centro das atenções, não é? Não fazemos análises mais demoradas, não é? Muitas vezes tomamos atitudes como este irmão, assim, olha, ele ficou, olha que maravilha, ele foi mais sensível porque o pai, coitado, era velhote, precisava dele. Nada disso. Isto é uma máscara. E nós, na nossa vida, se não tivermos cuidado, nós estamos quase continuamente com máscaras. E isto não é para ficarmos tristes, nem preocupados, nem chegarmos à conclusão que afinal somos um zero à esquerda, porque não é verdade. É só para ficarmos atentos e fazermos o melhor que pudermos, porque vamos concluir que, quando analisarmos a atitude do pai, que nós não somos zero à esquerda, que nós não somos nada disso, não é? Então, nesse sentido, o irmão que fica, ele não fica de facto, ele também sai. Mas ele nem se deu conta disso. O seu inconsciente estava de tal forma lá tão no fundo que não se apercebeu disso. E só se apercebeu mais tarde, quando o irmão regressa de um país longínquo. Porque ele também, estando em casa, esteve num país longínquo. Esteve no país da ingratidão, esteve no país da injustiça, esteve no país da inveja, da indiferença. Ele esteve também num país longínquo, mas não teve a coragem de assumir publicamente. E aqui, se alguma diferença existe entre os dois irmãos, é essa. É que aquele que teve a coragem de assumir publicamente, de se assumir, aquele que tem a coragem de dizer não, ele tornou-se um ser mais consciente no final da história. Ao passo que o irmão não teve essa coragem e não deu o salto tão qualitativo que deu o irmão. Não é? Porque ele também voltou a casa como o irmão voltou, mas para isso foi necessário a colaboração do pai, enquanto que o irmão saiu, e nós somos tudo isto. Muitas vezes nós tomamos a iniciativa, muitas vezes nós tomamos a rédea das situações, outras vezes temos de ser empurrados por alguém, temos de ser ajudados por alguém, porque não temos capacidade, ou não queremos ter, ou não vemos como é que nós devemos seguir as rédeas da nossa vida. E foi o que aconteceu com este irmão, enquanto que o que saiu foi ele que tomou a iniciativa. Embora não porque gostasse do pai, não porque amasse o pai, não porque tivesse saudades do pai ou do irmão, mas porque estava na penúria, porque passava fome, porque já não aguentava mais tanto sofrimento, e ele voltou-se para o pai. É o que nos acontece a nós também muitas vezes na vida. Nós muitas vezes só nos voltamos para um ideal superior quando já estamos mesmo no caos,
quando já não aguentamos mais. Não porque isso mova as nossas fibras mais íntimas, mas por necessidade de alterar a nossa vida ou de parar com o sofrimento, que foi o que aconteceu com este filho pródigo. O irmão, ao contrário, ele voltou a casa, estando dentro, fora, isto penso que todos estamos a seguir a história, voltou a casa obrigado, ou pelo menos com um empurrão, com uma ajuda muito substancial do pai. Portanto, há aqui uma diferença muito grande em que nós somos essa dupla personalidade, em que nas nossas vidas acontecem essas duas situações N vezes. Repito, não há mal nenhum nisso, porque só assim nós vamos lenta e paulatinamente trilhando este caminho que a todos nós é comum. Portanto, não há mal nenhum nisso. O importante é que nós estejamos atentos a todos esses pormenores e a todos estes desafios. E temos então agora a figura do pai, a análise da figura do pai. Este pai, nós podemos entendê-lo como pai-mãe, não é? Aquele misto, aquela completude, não é? Do que é uma família. É o pai-mãe. E nós podemos ir até um pouco mais longe e dizer que este pai é E então cabem aqui análises extraordinariamente ricas e profundas que nos ajudam naturalmente a refletir uma vez mais sobre a história de cada um de nós, a história da nossa própria vida. Portanto, Jesus contou isto lá há 2000 e tal anos, mas contá-la-ia hoje se estivesse aqui entre nós. E, portanto, a história continua a ser atual, com certeza. E, portanto, há aqui análises em relação ao comportamento deste pai que nunca mais terminam. Reparem, o filho veio com a ideia de... Com a ideia, não, determinado, assim é que é, determinado, a pedir perdão ao pai e admiti-lo lá em casa não como filho, mas como servo. Foi isto que, na sua humildade, na sua capacidade de análise dos factos, ele sentiu que devia apresentar-se ao pai nessas condições. E é assim que nós nos encontramos também muitas vezes na vida, não é? De ir ter com alguém numa situação de desespero tal que uma migalhinha que recebamos desse alguém é uma dádiva imensa que faz toda a diferença na nossa vida. Agora, será que colocados num outro papel, isto é, alguém que vem ter comigo nesse desespero, eu tenho capacidade, porque nós somos estas personagens todas, todos nós, será que eu tenho capacidade de ter o comportamento desse pai? Quando o filho chega junto dele e lhe diz: pai, perdoa-me, admite-me como o último dos teus servos. Reparem, o pai perdoou? O pai perdoou? O pai perdoa sempre. O pai não perdoou. O pai não disse uma palavra. O pai pura e simplesmente abraçou o filho. Não lhe perguntou, não fez uma única pergunta. Não lhe perguntou: onde é que tu andaste este tempo todo?
Que é feito do dinheiro que levaste daqui? Como é que estás assim tão maltrapilho que és a vergonha da família? Que vens descalço, roto, esfarrapado, esfomeado, és a vergonha da família. Tu tens coragem de te apresentar desta maneira aqui na tua casa paterna, que sempre te amou. Reparem, imaginem que somos nós. Nós iríamos fazer ali um discurso e o que é que o pai fez? O pai perdoou? Não, porque o pai não tem nada para perdoar. O pai compreende, ama, então não tem nada que perdoar. O pai não tem nada que dizer. Quem ama não questiona. O pai não tem nada que perguntar porque não tem dúvidas, tem amor só para dar, mais nada. Então o que é que o pai faz? Pura e simplesmente abraça o filho e chora de alegria. E rejubila de alegria. E de tal maneira que não se contentando ele em sentir essa alegria, ele quer partilhá-la com o maior número possível de pessoas. Isto é, até na sua felicidade, ele é benevolente, é misericordioso, ele quer partilhar com o maior número de pessoas. E chamou logo os servos para que se rejubilassem também, e toda a família, e os vizinhos, e os conhecidos, e toda a gente que quisesse juntar-se àquela festa. E o filho, espantado, talvez ainda nem sabendo como comportar-se, pensando que o pai se calhar ainda não tinha verdadeiramente perdoado porque não tinha dito uma única palavra, a princípio ficou sem saber bem o que se estava a passar, mas depois compreendeu. Então esta é uma lição que deve servir para todos nós. Quantos desgraçados vêm ter conosco? Quantas pessoas à míngua de pão, que é uma palavra, é um conselho, é um sorriso, é um aperto de mão, é passar a mão, é um afago. Quantas vezes nós não temos tempo? Não somos capazes, não sei quê. 1001 desculpas. Quantas vezes? Então este pai é o exemplo de pai. Ele preocupa-se, em primeiro lugar, em que o filho fique verdadeiramente apresentável, tanto quanto ele, de tal forma que ordena de imediato que vão buscar um manto exatamente igual ao que ele usa e o filho que ficou. Isto é, para ficar exatamente igual aos outros. E nós, muitas vezes ajudamos, mas fica lá um bocadinho em baixo. Eu estou cá em cima. Igual. Ele não. O manto aqui significa o aconchego, não é? Significa o amparo, significa o conforto que aquele filho precisava. Mas ele foi mais longe, que narra a parábola, por acaso ninguém focou esse pormenor. Ele, depois de o vestir devidamente e calçar e de lhe mandar dar um banho, para ele ficar de facto exatamente igual como quando partiu e igual ao resto da família, ele fez mais. Ele colocou um anel no seu dedo. Lembram-se desse pormenor da parábola? O anel significa aqui uma aliança, um elo de ligação, de afetividade intrínseca. Isto é, tu és eu sou tu. Tu não és alguém que partiu, tu és exatamente igual a nós. Tens os mesmos privilégios,
És exatamente igual. Isto é carregado de um simbolismo impressionante. Portanto, não só matou a fome, não só deu, mas mais esse pormenor ainda. Não é? Quando alguém nos bate à porta porque lhe aconteceu uma desgraça ou porque está triste, felizmente não é porque tem fome, graças a Deus, no nosso país, mas porque está triste, porque está a pensar dar cabo da vida, por, sei lá, tantas coisas. Nós muitas vezes não temos essa sensibilidade de o abraçar e de fazê-lo sentir que ele é exatamente igual a nós. Isto é, de colocar o tal anel no dedo dessa pessoa. Tu não és nem mais nem menos do que eu. És exatamente igual a mim, não é? E isso pode, de facto, salvar uma pessoa. Então este pai tem atitudes extraordinárias. E em relação ao outro filho que nem sequer quer participar na festa, que é o tal que, nesse momento, saiu de casa, foi para o país longínquo e voltou para casa e essa coisa toda, fez essa análise toda. Ele perguntou: o que é que se passa aqui? Não é? Viu aquele burburinho todo, o que é que se passa aqui? Perguntou um servo e ele disse: o seu irmão que voltou lá o pôs a par da situação. E ele disse: não, é? Pronto, isso que vocês já referiram. E o que é que o pai fez? O pai desprezou aquele filho? O pai pensou para os seus botões, afinal ele ficou aqui, mas é pior do que o que foi. A análise que vocês... Não fez nada disso. O pai não desistiu jamais deste filho. O pai investiu, como a festa já estava toda lá bem encaminhada, ele investiu até ao máximo, até ao ponto, até à situação em que aquele filho entrou também na festa. Não desistiu jamais deste filho. Enquanto não o convenceu, através do amor, através da compreensão, através da sua presença, a que este filho participasse também na festa. E foi então dessa maneira que ele voltou para casa e que fez aquele percurso através da ajuda deste pai. Na nossa história, este pai tem 2 filhos, mas como nós podemos aqui imaginar que este pai é Deus, nós somos esses filhos dele. E tal como estes 2 filhos erraram muito no seu percurso, cada um à sua maneira, isto é, passaram por experiências que só através do sofrimento, da luta constante, eles conseguiram superar determinadas situações. Também connosco acontece rigorosamente a mesma coisa. Também Ele, a olhar para nós, a cada momento, nos compreende, nos ama, acima de tudo, e jamais, em situação alguma, façamos nós as asneiras que fizermos, desista de nós. Porque Ele não desistiu destes 2 filhos em situação alguma. Ele investiu até ao fim neles. Independentemente, isto dá um conforto extraordinário, esta história. É uma história de júbilo, de esperança, de conforto para todos nós. Porque, de facto, nós que somos filhos dele, Ele tem... que está continuamente a olhar para nós, Ele jamais desista de nós. E quando nós fazemos uma asneira, isto é, uma experiência que não saiu bem, Ele não nos faz perguntas. Ele não quer saber porque é que fizemos a asneira. Ele não questiona absolutamente nada. Pura e simplesmente nos abraça. Pura e simplesmente nos ama incondicionalmente. E é então
neste voltarmos para casa. Porque é que há de ser Deus que está sempre de mãos abertas, o Pai que está sempre de mãos abertas para nos receber, para nos abraçar? Porque é que nós não facilitamos o caminho mais vezes, às vezes facilitamos, mas mais vezes, porque é que não nos empenhamos em sermos nós a irmos ao encontro dele, a dar-lhe essa alegria, como o filho pródigo deu a esse pai. Ele ficou num júbilo extraordinário, porque o filho que tinha morrido, que estava morto, voltou a viver. E só isso lhe importava, nada mais. Portanto, foi o filho que veio ao encontro do pai e o pai estava lá para o abraçar. Então, nós podemos fazer isso. E nós queremos fazer isso, basta que estejamos mais atentos nessa diferença entre a outra situação em que somos, se calhar, a maior parte das vezes, somos o filho que fica e tem de ser o pai que vem ao nosso encontro, em vez de sermos nós que vamos ao encontro dele. Então, muitas mais coisas a gente podia dizer. Então, em relação a este pai, é uma coisa analisar. Eu pensei nesta parábola e vinham-me assim ideias à cabeça sobre este pai, algumas que já partilhei, outras que entretanto esqueci, enfim. Cada momento é um momento na nossa vida, não é? Não há momentos repetidos. Se um dia falar novamente sobre esta parábola, certamente que vai ser diferente e aí é que está a grande riqueza. Mas, de facto, fundamentalmente falar sobre a atitude deste pai, a segurança que ele dá aos filhos, nós somos filhos dele, é de uma... Eu nem sei que palavra usar, mas dá um conforto à alma, a gente fica aconchegada quando pensa nisso, fica como que embalada num colo muito bom, não é? Sei lá, não sei bem o que vos hei de dizer, o que me vai na alma. Então, antes de concluirmos uma outra questão que seria interessante, e já que vocês estão aí muito caladinhos, claro, estou eu a falar, gostariam de partilhar mais alguma coisa em relação a alguma ideia que, entretanto, tenha surgido, algum de vocês? Mas o pai disse ao filho, ao que estava em casa, tu já tens tudo aqui, o que é meu é teu, o que é teu é meu, porque é que estás a reclamar, porque é que agora ainda lhe disse isso? Exato, conversaram, como eu referi, não valia a pena estar a falar no que disseram, mas o filho, o que importa aqui, a ideia básica, a ideia que importa que nós fiquemos é aquele pai esteve o tempo que foi necessário a conversar com o filho, porque foi ele que foi ao encontro do filho, ao contrário do outro, para convencê-lo, certamente lhe disse isso e muitas mais coisas, para convencê-lo a fazer parte também da festa e do reencontro e, no fundo, da volta a casa. Isso é que é importante, não é? Ficarmos com essa ideia magistral, na minha opinião, porque, de facto, a história acaba... Não podia ter um final mais feliz, é evidente, um final melhor. Não é? Alguém quer partilhar mais alguma ideia que, entretanto, tenha surgido e que possa enriquecer o nosso diálogo? Acho que falta falar aqui no perdão, porque o perdão é que nos leva ao amor e o amor é que nos leva a Deus. E, portanto, também houve um perdão muito grande da parte do pai em aceitar os filhos, cada um na sua condição. Perdão incondicional, não é? Uhum. Muito bem. Quando nós dissemos que o pai pura e simplesmente abraçou, o que é que isso significa? Significa que nós, nas nossas limitações ao nível dos sentimentos, ainda nos magoamos muitas vezes com as coisas que as pessoas nos fazem, ainda sentimos necessidade
de que alguém nos perdoe aquilo que nós fazemos aos outros, ainda sentimos necessidade de nós perdoarmos a alguém que com quem achamos que fomos menos corretos, e isso é bom, isso é muito bom. Mas em planos superiores, num plano superior, e nós estamos aqui a imaginar aquele pai como num plano absolutamente superior, onde só há amor incondicional. Então, nesse plano, a pessoa já não se ofende, a pessoa já não guarda mágoas, a pessoa já pura e simplesmente ama. Então, se não se ofende, se não guarda mágoas, se tudo aquilo que qualquer pessoa lhe possa dizer negativamente, ele entende como sendo algo que a pessoa ainda não sabe dizer melhor, então essa pessoa não tem que perdoar. Porquê? Porque ela não tem absolutamente nada no seu coração comparado, não se ofendeu. Só tem que perdoar quem se ofende, não é? Se eu me ofendo... Subentendê-lo, não é? Nós, Exatamente. no plano em que estamos, não podemos ignorá-lo. Exatamente. Não é? Porque ele está latente. Portanto, eu só perdoo alguém se me senti ofendida. Se não me senti ofendida, eu vou perdoar o quê? Não é verdade? Diga. Sim, sim. Eu acho para mim que o pai aí também tem que ver e tem que sentir que o filho estava com boas intenções, não é? Ao dar-lhe a prova de que o aceitou, também com certeza o filho fez uma reflexão de que tinha que mudar de vida e ser outra pessoa, não aquela que tinha ido embora, mas aquela que Claro. o fez voltar para cá. Claro, mas isso Senão está... vamos a estaca zero. Claro, mas isso Com está certeza, implícito na esta história. história do filho pródigo é realmente a gente cair, a gente errar, levantar-se, mas não cair outra vez. Reparem, mas isso esteve implícito na história, não é? E na análise da história, não é? Nunca se culpar. Exatamente. Nunca se ofender e nunca se culpar. Exatamente. Aí está intrínseco da palavra consciência. Cada vez nós estamos na necessidade de expandir a nossa consciência. Mas esta história foi um chamar, eu para mim, o filho pródigo é um chamar de atenção, mais o amor do pai não está aqui em questão, mas mais sensibilizar o filho que tem que dar o mesmo amor como recebeu. E o amor tem que ser recíproco, porque não se faz nada sem recíproco. Senão, então, não tem jeito, não é? Portanto, para as coisas evoluírem, para nós evoluirmos no mundo terreno ou espiritual, nós temos que, pronto, é o dar e receber, mas sem interesse. Se for Amor é desinteressado. Se tiver que ser É igual, dar já há um sem- interesse. Já não é sem incondicional. Sim, mas que eu nos não deem estou a dar nada. amor como amor. Não esperar nada. Isso me faz entender. É dar amor. E perdoar. É sensibilizar- aquela história do somar matemático. sensibilizar-se. Mais ou menos um dá zero, não Estar fez no nada. lugar do outro. Não é? Se Viver- nós dermos e ainda perdoarmos, dá mais um, eu já vou ser matematicamente é sincera. alguma coisa. Eu não sou forte, não sou corajosa, mas quando vejo alguém na rua com dificuldades, Jesus, eu sou uma ricaça em relação a essas pessoas, não é? E eu penso sempre, ai meu Deus, se eu estivesse naquele lugar, como é que seria? Como é que as pessoas me iam tratar? Como é que eu devo tratar esta pessoa face às dificuldades que ela tem? E se fosse eu, quer dizer, eu faço assim às vezes. Muito bem, muito bem. E gostei das vossas intervenções porque acabaram por enriquecer e acabaram por nos fazer entender que cada um entende a mensagem à sua maneira, cada um de nós está na sua faixa de entendimento e cada um de nós deverá, é aconselhável que tenha a compreensão e a elasticidade suficiente para entender todas as posições possíveis e imaginárias. Moral da história. De facto, esta história incita... Esta história podia ter outro nome, por exemplo, ingratidão dos filhos, não é? Ou a misericórdia de um pai, sei lá, podia ter outros nomes.
mas aqui não interessa muito. O que interessa é que estas 3 pessoas se encontraram, isto é, a humanidade encontrou-se e auto-encontrou-se, isto é, o filho pródigo encontrou-se consigo mesmo e os outros 2 a mesma coisa. Então, eu, se quiser, eu encontro-me em primeiro lugar comigo, porque só depois é que posso encontrar-me verdadeiramente com os outros. O filho pródigo primeiro encontrou-se consigo, não é? Só depois é que conseguiu o encontro com o pai. Não é? Então, eu penso que esta é a grande moral desta história, o nosso auto-encontro. E este auto-encontro é diário, é um trabalho diário, é um trabalho de uma vida, é um trabalho de muitas vidas, é um trabalho que nós não devemos descurar, nem devemos jamais desistir dele. Não é um trabalho que está feito, é um trabalho que se vai fazendo. E através deste trabalho que não deve ser penoso, porque se é penoso não resulta, deve ser um trabalho prazeroso, um trabalho que eu diga assim, eu estou a trabalhar para a minha felicidade. E, portanto, tem de ser um trabalho que dê prazer. E, para mim, o foco seria esse e seria também nesta atitude paternal, neste pai cujo manto consegue cobrir a todos de igual forma, independentemente se nós pensamos A ou pensamos B, ou somos este ou somos aquele. Não há qualquer tipo de distinção. Esse manto cobre a todos da mesma forma. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e até uma próxima oportunidade.